Todo culto é um holocausto, e o holocausto é onde a carne é queimada 100%. Essa era a prova de que Deus recebia o sacrifício. Amém? Só sente vergonha quem está na carne. Quem está no Espírito, irmão, é como uma criança. É como uma criança na presença de Deus. Eu não sinto vergonha de cantar na presença de Deus. Eu não sinto vergonha de dançar. Eu não sinto vontade de fazer nada, irmão. Nada mesmo. Eu não ensaio uma performance antes de vir para este lugar. Eu simplesmente deixo fluir. E se tiver que eu ficar aqui, irmão, cantando 40 minutos, eu fico, sem pregar, sem problema nenhum. O que eu quero é que você sinta o que eu estou sentindo aqui. O que eu quero é que você sinta o que eu estou sentindo. Você é um privilegiado de estar na casa de Deus. Há muitos que projetaram estar aqui e não tiveram força, ficaram acorrentados em casa. Alguns estão agradecendo a Deus pelo corona, que pelo menos tiveram, o corona, que pelo menos eles tiveram um motivo para poder ficar em casa sem que ninguém cobrasse nada. O corona tem sido um grande e excelente motivo para aqueles que perderam a fome e a sede. Narará, 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 narará. Este é o nível de tua glória, este é o nível de tua graça. Seu poder posso sentir, está se movendo aqui. Este é o nível de tua glória, este é o nível de tua graça. Seu poder posso sentir, está se movendo aqui. Narará, narará, narará. Deixa eu liberar uma palavra. Assim diz o Senhor para você que está na sua casa. Você que tem andado por todos os lugares, mercado, loja, shopping, lancheria, você só não tem vindo na casa de Deus porque você está se protegendo do corona. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus vir hoje, você vai para o inferno. Se Jesus vir hoje, você vai para o inferno. A igreja tem feito várias reuniões viabilizando você de vir na casa de Deus adorá-lo. E você tem andado por tudo. Você só não tem vindo na casa de Deus porque você diz que está protegendo-se do corona. Você está mais doente do que uma pessoa que está infectada com o vírus. Jesus vai pegar você de jeito. Jesus vai pegar você de jeito. Você que está me assistindo nesse vídeo, que está sendo gravado e vai ser postado no YouTube. Se você tem ido para o seu trabalho, para as lojas, ontem no mercado Giasse estava hiperlotado de pessoas e crentes, mulheres grávidas sem luva. No caixa, na minha frente, mostrei para minha esposa, mulheres grávidas, uma mini blusa, sem luva, na minha frente no supermercado. Deus vai pegar você de jeito. Ele sabe
como que você está. Eu vou estar orando pela sua vida para que Deus tenha misericórdia de você. Vou estar orando pela sua vida para que Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Assim, manda dizer o Senhor para a sua vida. Esta igreja sabe que esta palavra, assim diz o Senhor, tem muito temor no meu coração. Deus permitiu esse vírus para revelar muita coisa. Muita gente. Muito crente. Se você queria uma desculpa, tem agora. Não estou falando aqui com pessoas de risco. Deus sabe com quem Ele está falando através da minha vida. Eu quero saber se a igreja pode dizer amém. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Abra sua Bíblia comigo. Fica com medo não, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Números. Números capítulo de número 13, versículos 1 e 2, e depois do 17 até o 20. Quem achou, por favor, diga eu. Números, capítulo de número 13, versículos 1 e 2. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés. Desculpa, quem está nos visitando pela primeira vez? Alguém? Algumas mãos ali, outras mãos aqui. Deus abençoe. Vamos recebê-los aplaudindo a Jesus? Seja bem-vindo. Nós só vamos acreditar que você gostou do culto se você voltar. Ontem nós distribuímos quase 1 tonelada de comida aqui. Abençoamos 74 famílias. Esse mês a gente não teve ajuda de empresários, mas tivemos já a ajuda da igreja. E não saiu ninguém aqui que chegou sem pelo menos uma cesta básica. Foram quase 1.000 quilos de alimento que nós conseguimos doar ontem aqui. E isso é um grande milagre, irmãos, em tempo de crise. Isso é um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Números capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga eu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo os seus pais. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um maioral entre eles. O versículo 3: Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças. Tem tradução que fala príncipe dos filhos de Israel. Versículo 17 diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita,
se em arraiais ou em fortalezas? Também qual a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Uva na Bíblia fala de alegria. É como se Deus estivesse dizendo: é o tempo da alegria. Pastor, você quer dizer? Os irmãos que estão atrás da câmera, se quiserem vir mais para frente, aqui tem espaço, fiquem à vontade. Pastor, você quer dizer que é tempo de alegria? Sim, irmãos, é tempo de alegria. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? E se Deus resolver terceirizar com o corona, irmãos, ele é só um passaporte para você voltar para o seu lugar de origem. Mas se isso não acontecer e você se cuidar e Deus não quiser que isso aconteça, então Deus está dando aqui algumas diretrizes, algumas diretivas. Diretivas é uma mistura de diretrizes com diretivas, aí fica diretivas. Deus está dando aqui algumas sacadas para você saber, para você aprender a conquistar o seu alvo. A palavra pecado, no original grego, é amartion, que quer dizer errar o alvo. Então, há uma possibilidade de que muita gente venha para a igreja, se converta, vai para o céu quando morrer, mas durante a vida aqui na terra não acerte o alvo nunca. Por isso que Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14: quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então nesse texto aqui, Deus vai te ensinar nessa noite, vai nos ensinar nessa noite, como fazer para conquistar o nosso alvo. Pastor, mas a minha vida está boa. O fato de estar boa não significa que não pode vir a piorar, e não significa que não pode melhorar. Pastor, mas o que eu tenho já é o suficiente. Pode ser que seja o suficiente para você, mas o que Deus tem não é só para você, é também por você. O que Deus quer te dar não é para ficar retido só na sua pessoa. Foi o que ele disse para Abraão em Gênesis 12, ele disse: eu te abençoarei e tu vais ser uma bênção. Essa era a hora que você diria amém. Porque tem gente que Deus não abençoa, porque se Deus abençoa, ela não entende que Deus está abençoando para ela ser uma bênção. Deus está provendo para ela ser provisão para quem não tem provisão. Então tem gente, irmão, tem crente que se viver 200 anos na terra, vai morrer pobre, porque ainda não entendeu o propósito do que Deus quer colocar na sua mão. Ainda não entendeu. Através desse texto você vai entender. Então abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Canaã aqui representa duas esferas. Representa o céu, Canaã celestial, mas representa muito mais a terra. A terra. Por que eu digo isso? Porque Canaã ficava na terra, irmãos, e Deus queria dar a terra para o seu povo. Então a Bíblia diz no Salmo de número 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para nós. Mas sabe qual é o grande problema, queridos? É que nós achamos que o céu é de Deus e a terra é do diabo. E a terra e nós, crentes, nós deixamos os filhos do diabo tomarem conta. Durante muito tempo a religião nos proibiu de ir na praia de banho, porque era do diabo. Eu não me lembro do diabo ter criado o mar. O diabo criou o nudismo. O diabo criou a lascívia mental, as parafilias, que são os desvios sexuais. O diabo criou a taradice. O diabo criou o fio dental. O diabo criou o topless. A praia não, gente. A praia é nossa. A terra é nossa. O que nós precisamos é obter habilidade
para conquistar a terra, para conquistar a nossa Canaã. Quem está entendendo aí, diga eu. Então, gente, para viver no céu, nós precisamos de graça, amém? Amém? Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Agora, para viver na terra, nós precisamos de raça. Precisamos ser macho, irmãos, para vencer em meio à Covid-19, para vencer em meio a tantas epidemias, tantas catástrofes, para vencer em meio a tantos desafios, para vencer em meio a tantas perdas, tantas injustiças, tantas traições, para viver ou para vencer em meio a tantas lutas internas e externas. Nós precisamos de raça, gente. Nós precisamos, é aquilo que Davi falou para Salomão. Salomão, eu vou por toda a terra porque eu estou morrendo. Agora, ser homem. O bicho homem está em extinção, gente. Tem muito machista, mas está faltando macho. Macho, irmão, que seca a louça para a mulher, que abre a porta do carro quando precisa. Macho que proteja as mulheres alheias dele mesmo. Macho, irmão, macho que saiba viver na terra cada circunstância, cada momento, sem se abalar. Macho que tem altar, que tem joelho, que tem oração, que molda o seu caráter em Deus, em Jesus. Amém? Hoje eu estou empolgado. Então, em primeiro lugar, reconhecendo o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus, gente? O alvo de Deus deve ser o meu propósito. O problema é que nós incomodamos o céu com os problemas da terra, quando deveremos incomodar a terra com o propósito do céu. Amém, gente? Então, esse texto aqui, o povo havia ficado 40 anos no deserto, dando volta, dando rodinha. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do deserto, não os levou pelo lugar mais fácil, para que o povo não quisesse voltar. Olha só, Deus tendo que ser o nosso dificultador, para nos proteger de nós. A Bíblia diz em Números 13:1, abre a sua Bíblia em Números 13:1, o texto que eu li. A Bíblia começa dizendo: disse o Senhor a Moisés. Então, primeira coisa, se você quer aprender a lidar com seu alvo, se você quer aprender a conquistar, a primeira coisa, abra seus ouvidos às diretivas do céu, as diretivas de Deus. Se você aprender a ouvir Deus, não interessa aquilo que o diabo vai falar. Se você ouviu Deus dizendo: tu és o meu filho amado, quando o diabo chegar dizendo: se tu és o filho de Deus, entra aqui, sai aqui. Se você ouviu Deus dizendo para o diabo: está vendo meu servo Jó, não tem ninguém na terra semelhante a Jó. Irmão, o diabo pode vir falar para você o que ele quiser. Quem está acostumado a ouvir a voz do céu, não fica atemorizado com os ecos do inferno. Aleluia, glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Querido, Deus está mandando espiar. O que é espiar, gente? Olhar. Então amplie a sua visão, e Deus irá liberar a sua provisão. Deus não vai te dar aquilo que os seus olhos não viram. Quando Abraão foi morrer, Deus mandou Abraão subir um monte e disse: olha, Abraão, tudo aquilo que você puder. Olhou? Olhei. Então, tudo aquilo que os teus olhos alcançaram, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus não vai te dar aquilo que a tua visão não alcançou, gente. Tem gente pedindo unção para Deus, e Senhor, me dá unção, me dá unção, me dá unção, me dá unção, porque uns são e outros não.
E aí Deus disse: o que tu quer com tanta unção, meu amiguinho? Porque a unção de Deus é liberada conforme o tamanho da visão. Se minha visão for Jerusalém, me dá boa medida. Se for Jerusalém, Judeia, me dá boa medida, sacudida. Se for Jerusalém, Judeia e Samaria, Ele me dá boa medida, sacudida, recalcada. Se for Jerusalém, Judeia, Samaria, confis a terra, Ele me dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o pipoqueiro? Ele bota a pipoca, boa medida, recalca, dá uma sacudida e transborda para você. Aí você vira cliente. Deus é assim, irmão. Conforme a tua visão, Ele te dá a unção. Conforme o teu projeto de investimento, Ele te dá o dinheiro. Por isso que ontem à tarde eu falei para uma irmã, eu disse para ela: eu vou ficar muito rico ainda. Não nas costas da igreja, mas de tantos livros que eu vou vender, de tantas conferências que eu vou fazer. E eu não vou pegar dinheiro daqui, eu vou trazer para cá, irmãos. Eu disse para ela ontem os meus projetos. Eu disse para ela: eu tenho um projeto de ter a melhor escola de educação infantil dessa cidade, cristã, sem Halloween, sem festa junina, sem satanismo, sem catolicismo disfarçado. Eu disse para ela: eu tenho um projeto de nós colocarmos, de nós termos nessa cidade um orfanato. Eu tenho um projeto de termos a melhor casa de reabilitação feminina, com psicólogas, com médicas e com mulheres apaixonadas cuidando dessas pessoas. Eu tenho muitos projetos e para isso, irmão, precisa de dinheiro. E Deus me dá a provisão conforme a minha, olha o nome, provisão. Deus vai te dar conforme a tua visão, cabeção. Então amplia nessa noite. Pegue o binóculo de Deus e olhe além, porque o que Deus vai fazer através de você e desta igreja é muito grande. Não para nossa vaidade, mas para que o nome dele seja glorificado. E Deus disse então: e de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe. Pastor, o que é um príncipe? É um filho de rei. É um filho de rei. Deus não usa servo, irmãos, para algumas funções, Ele usa filho. Por isso a Bíblia diz em Gálatas 4:4: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Porque o servo não fica para sempre na casa, diz a Bíblia. O servo fica na igreja conforme o momento em que ele está vivenciando. Ele entra aqui em crise, se Deus abençoa, ele sai, porque não precisa mais de Deus. Agora o filho não. Então Deus usa príncipe, filho de rei. Deus está falando de mim e de você. Então entenda: antes de Deus começar a cumprir as suas promessas em nossas vidas, Ele quer ajustar a nossa paternidade, a paternidade de Deus sobre a nossa vida, para que nós venhamos a nos comportar com Deus como filhos e não como servos. Como servos pedintes, mendigos e espirituais, mas como filhos, entendendo o propósito dEle. Porque para o céu Ele leva crente, mas para usar na terra Ele só usa filhos. Filhos que entenderam, filhos que foram circuncidados. Pastor, o que é a circuncisão? Era uma marca no prepúcio do pênis, do órgão genital masculino. Era uma marca ali na sua intimidade. Querido, se Deus não puder mexer na nossa intimidade, Ele não pode ser nosso pai. Um dia eu estava falando com um garoto que estava para vir para congregar aqui. Já falei isso e quero repetir de novo intencionalmente. E a conversa estava boa. Até que eu perguntei para ele: como é que está o seu namoro com a sua namorada? Estão na santidade ou estão fornicando? A resposta dele: pastor, a minha vida eu não devo satisfação para ninguém. Eu disse: então vai me desculpar, querido, mas eu não posso ser seu pastor, porque eu só sou pastor de filhos. Se eu não puder mexer na sua intimidade, lá na frente você vai me dar trabalho. Se eu não puder ajustar você, o seu caráter no seu namoro, se você não entregar o seu namoro para mim e para Deus, lá na frente você vai ter que entregar o seu casamento para Satanás. Então não há mais tempo de brincadeirinha, gente. Deus usou aqui, ó, pega príncipe, pega gente que seja filho de rei. Quantos filhos de reis nós temos aqui, do rei nós temos aqui nessa noite? Aleluia. É com você que Ele conta.
E o texto então fala em Números capítulo 13, versículo de número 27. Abra comigo a sua Bíblia. Números capítulo 13, versículo 27, onde está escrito: deram-lhe conta e disseram. Gente, sabe o que eu aprendo aqui? Eles foram lá, espiaram a terra e depois vieram e passaram o relatório. Eles estavam dando satisfação, Renato. Eu devo satisfação para você, irmão. Se você quer saber tudo que a igreja gasta, tudo que ela investe, nós temos um contador nessa igreja, o nome dele é Juliano, e você tem acesso a ele. Tudo que é comprado e gasto nessa igreja é com nota. Eu presto conta a um contador. Tudo. Então, nós precisamos, se você quer ter uma vida de vitória, tenha alguém de sua confiança e preste conta a essa pessoa. Peça ajuda para ela. Exponha a sua vergonha diante dela. Baixe as suas calças diante dessa pessoa. Exponha a sua nudez. Exponha a sua intimidade. Revele seu coração. Peça ajuda. Aí então você vai ser liberto. Você vai para um outro nível em Deus. Esses homens aqui prestaram relatório e disseram-lhe, e deram-lhe conta. A Bíblia diz em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai chegar um dia que nós teremos que prestar conta, irmão. Vai chegar um dia que eu terei que prestar conta de cada centavo que eu investi nessa casa, desta casa. Vai chegar um tempo que eu vou ter que prestar conta de tudo aquilo que eu fiz contra minha esposa, e ela contra mim, eu contra os meus filhos contra mim. Esse é o Evangelho. Bem-vindo. Sente e fique à vontade. Isto é a igreja. Isto é o Evangelho. E a Bíblia diz então que eles falaram: fomos à terra, aqui nos enviaste, a qual na verdade mana leite e mel. Quantos aqui, gente, querem realmente conquistar o seu alvo? De verdade. Se você está indeciso, não levante a sua mão. E se você não está, não coça a orelha, levanta de verdade. Eu quero ver daqui. Aqui está uma diretriz para a sua vida. A Bíblia diz que eles falaram: fomos à terra, aqui nos enviaste, a qual, na verdade, eles estavam dizendo, na verdade, mana leite e mel. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Que em primeiro lugar eu preciso focar e falar de coisas boas. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão focando e falando de muita coisa ruim. Eu sei que tem acontecido muitas mortes. Eu sei que tem acontecido muitas perdas. Mas eu também sei que em meio a tanto problema, tem acontecido coisas muito boas. A Maíra está grávida. Vai nascer a Helena nessa igreja, irmão. Para a gente ficar dizendo: pastor, de quem é essa menina aqui que está correndo? Que deu a mãe dessa criança? Tem que ter, irmão, esse tipo de coisa para a gente se divertir nos cultos. Então, gente, eles falaram: a terra mana leite e mel. Depois você vai ver um outro grupo aqui: não, tem isso, tem aquilo de ruim. Já vai ver já. Mas chegaram dizendo: gente, galera, alô? Galera, a terra mana leite e mel. Chega de maná. Nós vamos agora para um outro menu. Então, eles falaram: a terra mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Eles estavam dizendo: a gente focou no fruto. Eu anotei aqui o seguinte, olha se você concorda. Antes de eu criticar uma árvore, devo examinar os seus frutos. Porque às vezes eu critico a árvore porque eu não gosto da espessura do caule, da profundidade das raízes. Às vezes eu não gosto da frondosidade das folhas. Não, eu não tenho direito de gostar da árvore.
Eu tenho direito de avaliar o fruto que essa árvore vai me dar. Então, irmão, entenda, eu não estou aqui para você gostar de mim, eu estou aqui para você ver frutos em mim. É isso que eu quero que você me entenda. Eu sei que a maioria da igreja aqui gosta mais da Márcia que de mim. Quem falou é verdade aí que eu vou botar na disciplina. Mas é muito fácil gostar mais da Márcia. Porque olhando de longe, ela parece que ela é da paz, irmãos. Ela não prega, ela não confronta você. Ela dá aquele sorriso de covinha. Você está me entendendo ou não? Então, antes de você criticar a árvore, analise os frutos. Antes de eu criticar uma árvore, devo examinar os seus frutos e compará-los com os meus. Jesus falou em João capítulo 15, você que me assiste aí pelo canal do YouTube, Ministério Teu Reino, Jesus falou em João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que eu ando bem vestidinho, com roupa de crente, linguajar de crente, e aí varão, daí vaso, só vitória, nisto é glorificado o meu Pai. Como? Que eu fale muito, pastor, eu amo as almas, eu amo a obra social, isso está no meu coração, eu sou muito querido, eu sou muito legal. João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que eu toque muito bem, que eu cante muito bem, que eu pregue um excelente sermão, nisto é glorificado o meu Pai. No que, Jesus? Que deis muito fruto. Que deis muito fruto. Jesus disse no começo desse capítulo, que toda árvore que não dá frutos, ela é cortada e é lançada no fogo. Então, irmãos, Deus não colocou esta igreja aqui só para a galera vir achar bonitinha, que banquinho confortável, não. Não é isso que nós entendemos. Nós vamos gerar muitas almas nessa cidade. Nós vamos quebrar a maldição da nossa cidade. A nossa cidade não tem igreja que passe de 600 membros nunca. Em 100 anos de evangelhos, quase 100 anos nessa cidade, não teve uma igreja local que passasse de 600 pessoas. Não estou falando da visão evangelástica do pastor, né, que tem 300, tinha quase 500. Nós vamos gerar fruto, gente. Por isso que a igreja, ela precisa ser não só paternal, ela tem que ser maternal também. Sim, eu estava dando uma mentoria esta semana para 17 pastores lá de Florianópolis. Foi algo muito responsivo, porque eu participei dessa mentoria na terceira semana. Na primeira foi o Luiz Hermínio, na segunda foi o apóstolo André Ricardo, que é um apóstolo de uma grande igreja lá no norte, e na terceira me convidaram, e eu fiquei assim muito nervoso, e Deus disse, fala de uma igreja maternal. Eu digo, mas como? Eu sempre preguei que a igreja tem que ser paternidade. Deus disse, não existe dois homens, e se existe, é gambiarra, dentro de uma casa. Para que o casamento seja perfeito, tem que haver um homem e uma mulher. E essa visão de maternidade, essa visão de mãe, essa visão de mulher, ela está muito clara aqui em Lucas capítulo 15, quando a mulher perdeu a dracma. Quando a Bíblia fala de mulher, fala da igreja. E às vezes nós pastores, nós nos tornamos tão pastores que nos esquecemos de sermos igrejas. Nós homens nos tornamos tão pais que nos esquecemos de às vezes nos comportar como uma mãe. Deixa eu dar um plus aqui, hoje é dia das mães. Nós pais precisamos olhar os nossos filhos com os olhos da mãe, porque a gente é irredutível.
E a mãe chama a gente no quarto e diz: libera o menino, deixa, não bate no menino. Quando uma criança cai, antes que o pai pense em levantar, a mãe já passou a pomada. Essa visão de maternidade, Jesus tinha uma visão de maternidade aqui na minha heresia particular. Jesus tinha uma visão de maternidade. Ele disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger você debaixo das minhas asas como a galinha. A galinha é uma ave feminina. Paulo disse: eu tenho dores de parto. Quem que sente dor de parto? É a mãe. Nós precisamos dessa flexibilidade feminina. Nós precisamos dessa liderança, não é feminista, mas feminina, de sensibilidade, de flexibilidade, de ajuste, de amor, de organização. Quando um filho entra pela porta, a mãe olhando no olho do filho, já sabe se ele não está bem. Então vamos lá. Por que é difícil nós conquistarmos os nossos alvos? Pelas pessoas que nos rodeiam. Gente, todo carente atrai outro carente. Toda pessoa, irmão, toda pessoa imatura, ela atrai pessoas imaturas. Tiago Brunet diz que nós somos o resumo das 5 pessoas que nós convivemos. E nós gostamos de conviver com pessoas que sejam menos do que nós, menos inteligentes do que nós, para que a gente possa dominá-las, manipulá-las, nos destacarmos. Então, abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 28. Olha como apareceu um grupo aqui de desanimadores. Eu chamaria eles de Rede Globo espiritual. Os profetas do caos. Olha o que eles começaram a fazer. Números 13 e 28, quem achou, diga eu. Diz assim: todavia o povo que habita nessa terra é forte. Olha só, os desanimadores, eles focam no obstáculo e não no alvo. Ele disse: o povo que a gente vai conquistar dessa terra é muito forte, gente, é mais forte que nós. Os desanimadores maximizam as forças do inimigo, sempre. Quando você lê a história de Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, olha o que Saul falou para o Davi, quando Davi foi lutar contra o Golias. Olha o que ele falou, está aqui, 1 Samuel 17, 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é muito jovem. Tu é muito jovem, tu é muito moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Irmão, sempre haverá um Saul no seu caminho, tentando impedir você de ser usado por Deus. Interessante que Saul ficou durante 40 dias sendo desafiado pelo gigante e tremendo as pernas. Não só Saul, mas todo o seu exército. E aí quando Davi se apresenta, o Saul diz: olha, veste a minha armadura. Você sabe por que Saul queria que Davi vestisse a sua armadura? Porque lá de cima da montanha, quem visse Davi com a armadura do Saul lutando, ia pensar que quem estava lutando? O Saul. Então não deixe ninguém criar nome assim em cima de você. Não deixe ninguém se promover em cima de você. Seja inteligente, não morda a isca. Quando alguém que não tem nada a perder fica incomodando você, para tirar você do sério, para fazer você baixar de nível, pelo amor de Deus, entenda quem você é. E às vezes a gente recebe ali no nosso escritório mulheres que foram traídas, e ela: pastor, dá vontade até de descobrar. E a gente diz: querida, não desça no nível, não morda a isca. Se um carro te fechar, não morda a isca, irmão. Pastor, mas o carro me fechou e ele me atrasou exatamente 5 segundos na minha vida. Eu tenho que ficar muito bravo, foram 5 segundos. Não, meu irmão,
Começaram a dizer: essa galera aí é muito grande. Disseram: as cidades são fortificadas. Então os desanimadores sempre focam no tamanho do obstáculo. Eles usam sempre o microscópio do diabo para maximizar o problema. Essa galera, eu queria dizer assim, aqui dentro não tem. Se não tivesse, não estaria pregando. Tem, irmão. Tem muita gente que quando eu falo em algum projeto, chega: pastor, tem certeza? Quando eu falei que a gente ia comprar, irmão, essas cadeiras, para você ter uma ideia, essas cadeiras custaram 54 mil reais. A gente não tinha dinheiro. Desses 54 mil reais, o nosso povo se comprometeu a pagar todas elas. Alguns por desemprego desistiram, outros por relaxamento, outros por desorganização financeira, outros porque não tem amor mesmo, gostam, sei lá. E eu não quero nem saber. E a pastora Giovana perguntou: pastor, falo lá em cima o pessoal que não deu. Eu digo: fala nada. Vai vir um socorro. Vai vir um socorro. E se prepara para daqui a pouco você ver um telão de LED aqui. Custa quanto, pastor? 60 mil. E já está pago, irmão. Só que o dinheiro está no seu bolso, você não sabe. Então, se você quer ser abençoado, irmão, pula junto com a gente nos projetos. Dê a Deus uma razão para Ele querer investir em você. Agora, se você coloca tênis, coloca celular, coloca sua roupa acima das coisas de Deus, é direito seu, só não reclame depois. Eu também gosto de tênis, eu gosto bastante de roupa, relógios, gosto de coisa boa. Mas primeiro é o reino de Deus, sempre. Você que não sabe, vou falar aqui algo que a igreja já ouviu dezenas de vezes. Eu e a minha esposa, você que está vindo pela primeira vez, você que está me assistindo pela internet, hoje eu e minha esposa moramos numa casa de eucalipto. Ela disse: para que falar que é de eucalipto? Eu digo: é porque eu sou detalhista. Eu gosto de botar emoção. A gente mora numa casa de eucalipto, uma casa de madeira, em cima de um terreno de herdeiros. Eu, minha irmã e meu irmão. E a gente só faz isso por opção, porque um dia nós tínhamos uma casa muito boa, com 4 quartos, 2 banheiros, 4 escadas, sacada, e a gente resolveu doar para a igreja, para ser construído um templo. E faríamos tudo de novo. E não pensa que eu sou bonzinho não, irmão. Deus teve que me pegar de jeito para eu liberar isto. E eu sei que aquilo que eu planto eu colho. E eu vou plantar, e eu vou, antes de eu morrer, eu vou deixar a minha esposa numa casa muito linda, como aquela que ela tinha, ou melhor. Mas isso não é a minha prioridade. Isso não é a minha prioridade. Então, não tonifique o negativo. Eu sei que você está de máscara, olha para alguém do lado aí, grita para ele te ouvir e diga: não tonifique o negativo. Agora diga assim: pastor. Diga: pastor. O que é tonifique? Alguém já tomou biotônico Fontoura aqui? Irmão, não denuncia a tua idade, irmão. Então, tonificar é dar força para aquilo. Não dê força para o negativo. Abra sua Bíblia em Números 13:31. Números 13:31 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quando a tônica da nossa vida é o não,
O que é o não, pastor? É um advérbio demonstrativo de negação. Quando isso acontece, nossos inimigos se tornam invencíveis. Quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, o Jeremias disse: eu não posso ir, eu sou uma criança. Deus disse: não diga isso, menino. Não diga isso, menino, que o capeta escuta. Por fora, cronologicamente, você pode ser uma criança, mas eu sei o que eu coloquei aí dentro. Eu sei o encargo profético que eu coloquei aí dentro. Então, irmão, aprenda a usar sua boca de forma positiva. Por isso a Bíblia diz: não diga o fraco, ou aliás, diga o fraco, sou forte. Não estamos falando aqui de confissão positiva, não estamos falando de mantra, não estou falando aqui de seixonoye, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, não é isso, irmão. Eu estou dizendo que o seu cérebro, ele constrói imagem através daquilo que ele escuta. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que materializar aquilo que a palavra de Deus está liberando para o seu cérebro. Você tem que crer na vitória, você tem que acreditar no milagre, você tem que entender que Deus é poderoso e é maior do que os seus problemas. Sim, Jesus. Pessimista é aquela pessoa que reclama até do barulho quando a oportunidade bate à sua porta. O pessimista está lá no WhatsApp, no Instagram, cuidando da vida dos outros. Deixa eu ver a live do Valcir, ver se deu muito. A live do Telmo. Deixa eu ver a live do Aba. Aí a oportunidade começa assim. Aí o pessimista: ai, que abuso, quem é que está batendo? A oportunidade: que abuso, então tchau. O pessimista se incomoda até com o barulho da oportunidade quando bate na sua porta. O pessimista se incomoda com qualquer coisa, irmão. O pessimista até quando demonstra fé e fidelidade, fé e felicidade é de forma errada. Sabia disso? Você já ouviu alguém que você contou um milagre assim, top? Mas pensa no milagre top. A pessoa olha para você assim: sério? Não acredito. Essa é a forma dela dizer que tem fé. Aquela igreja que orava por Pedro, na prisão, a igreja orando. Aí de repente, sempre no meio da oração, tem aqueles que não oram muito. Lá era a Rode. A Rode escuta o barulho, foi lá, olhou pelo olho mágico, era o Pedro, solto. Deus havia feito um milagre, arrancado ele da prisão. E de repente a Rode vai lá e diz: galera, pode parar de orar, o Pedro está lá fora. A Bíblia diz que eles disseram assim: deve ser o anjo do Pedro. Não pode ser o Pedro. Querido, se você está orando, eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu muito breve. Eu fui procurado por um irmão que estava separado da esposa. E totalmente desacreditado, porque ela disse: eu não te quero mais. E mulher não fala assim como eu estou falando, eu não te quero mais. Mulher rebola. E soletra: eu não te quero mais. Mulher soletra, ela tem um jeito assim de... E ele falando para mim: pastor, não tem mais jeito? Eu digo: tem. Vem para a oração e para o jejum que ela vai te querer. E ele veio. E num dia aqui, no empolgado, eu disse para ele: daqui a pouco eu vou ver você e a sua esposa e a sua filha entrando de mãos dadas por aquela porta. Ele olhou e disse: será, pastor? Eu disse: pode crer, meu mano, falou, está falado. E ele veio para oração. E semana passada ela manda um WhatsApp para ele dizendo assim: será que no próximo culto
com estas palavras: você pode entrar de mãos dadas comigo na igreja como meu marido? Irmãos, oração ainda funciona. Hoje, olha aqui para mim. Hoje eu já vou ir dormir aborrecido, porque eu sei que amanhã eu vou acordar 5h59 da manhã. Eu não queria. Hoje eu queria, nós agora botamos o Amazon. Pensa num negócio que tem uns filmes legais. Hoje eu queria assistir até umas 2, 3 da manhã. Amanhã nem ver crente. Então eu já vou dormir com raiva. A minha carne já vai para a cama. Amanhã 5h59. Eu tenho que botar o relógio longe. Celular longe da cama. Porque daí eu tenho duas opções. Ou eu levanto, ou é quebrado um osso de costela pelo cotovelo de alguém que está dormindo ao meu lado. Então, tocou, já levanto. E venho, irmão, com a minha carne berrando. Mas depois que eu chego aqui, aliás, quando eu já saio de casa, eu começo a ver pessoas que estão indo trabalhar já, que o dia já começou para elas também. E quando eu chego aqui, que eu vejo aquela galera aqui buscando, e eu vejo milagres como esse que eu contei. Eu sei que hoje, irmãos, esse tipo de milagre já não chama mais a nossa atenção. Eu estou falando de uma família que estava no olho do projeto de Satanás, de destruição. Um projeto do diabo não só de separar um casal, porque hoje, mulher a gente encontra bem facinho e homem também. Mas o filho fica órfão de pai vivo, ou a filha fica órfã de mãe viva. Mas a igreja, quando ela entender o poder da oração, não vai ter obra de Satanás que vença. Então essa semana, venha para a oração. Não precisa vir todos os dias. Tire um dia dessa semana para você jejuar por sua família, por seu casamento, por seus filhos. Aleluia, você vai conquistar a sua terra prometida, amém? Você vai conquistar a sua terra prometida, amém? Pastor, como os conquistadores de terra prometida, de foco, de alvo, como que eles têm que agir? Abra sua Bíblia comigo, eu já encerro aqui, Números 13:30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante ele. Pastor, como é que eu venço as lutas? Como é que eu conquisto a minha Canaã? Como é que eu faço? Primeiro, cale a boca do inimigo. Não deixe o diabo ficar falando no seu ouvido, meu irmão. Desligue a TV e ligue o seu cérebro. Vai ler um bom livro. Minha esposa está lendo um livro excelente, O Milagre da Manhã. Tudo aquilo que você pode fazer antes das 8 da manhã. Antes das 8 da manhã você já pode ter orado 1 hora, já pode ter feito academia 1 hora, já pode ter lido 1 hora, antes das 8. Leia um bom livro, leia a Bíblia. Se você não gosta de ler, hoje tem audiobook. Escute um bom livro, escute a Bíblia, escute o Cid de Moreira. Bem-aventurado, não tem que aguente aquilo, né? Dá sono. Mas se você escute, faça o que tiver que fazer para subir de nível. Quem está me entendendo, diga eu. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. O nome Caleb quer dizer ousado. Tem algum Caleb nessa noite? Onde estão os Calebes da nossa geração? Ousado. Postura de vencedor, irmão. Cara de rico.
Se você vai pedir um empréstimo no banco de chinelo havaiano, você não ganha, irmão. Bota um terninho, uma gravatinha slim, chega lá mancando, dê um aperto de mão forte. Os encorajadores calam a boca dos desanimadores. E Caleb disse: eia, subamos. Caleb estava dizendo: galera, é tempo da gente subir de nível. Quem não sobe de nível, irmão, fica tendo a mesma visão, com o mesmo raio de alcance, a vida inteira. Deus queria revelar o Apocalipse para João. Sabe o que ele disse? Apocalipse capítulo 4, versículo 1, olha o que Deus disse, olha o que Jesus disse: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Porta aberta onde? No céu, querido. Se Deus abrir uma porta no céu para você, pode ter certeza, vai ser refletida na terra. Deus abriu uma porta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Não vou subir aqui na caixa, porque falaram domingo, quando eu subi aqui, eles ficaram com medo que eu caísse. Subo ou não subo? Então vou subir. Eu subi pela fé, irmão. Pastor, tem rodinha. Domingo foi só o que faltava, era eu cair, né? Depois do outro show, né? Que teve. O que eu quero que você entenda, irmão, é que Deus está dizendo para nós, como Ele disse para João: sobe aqui. Para que, Jesus? Sobe aqui e te mostrarei as coisas que vão acontecer no final. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão? Que quem sobe de nível, quem sobe de nível não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo hoje, porque já sabe do resultado final. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui, diga eu. A Bíblia diz em Gênesis 22:5 que Abraão estava com Isaac, o seu filho, indo fazer o que, pastor? Cortá-lo em pedaços e depois meter fogo nele, que foi o que Deus mandou Abraão fazer. Você faria isso com seu filho? Sabe o que é o nosso problema hoje, gente? É que a gente quer proteger os nossos filhos de Deus. Deus quer tratar com os nossos filhos, a gente fica protegendo. Proteja não, irmão. E aí, você sabe o que é o coração de um pai caminhando com o filho para um lugar, sabendo que Deus mandou, corta ele em pedaço e depois toca fogo. Já imaginou o coração daquele pai? Você acha que ele pôde falar isso para Sara? Onde é que você vai, amor? Eu estou indo ali picar o nosso filho ao facão e tocar fogo. Mas já, daqui a pouco estou em casa, prepara o almoço aí. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Você sabe por que Abraão não teve dificuldade em obedecer a Deus? Porque Abraão já sabia qual seria o resultado final. Quem sobe de nível, vê mais longe. Quem está nesse nível, enxerga o começo da estrada. Mas quem está em cima da montanha, vê o final da estrada. Quem está me entendendo aqui? Gênesis capítulo 22, versículo 5. Abraão olha para os moços e diz: vocês ficam aqui com jumento, porque eu não estou para andar com jumento, estou para andar com ovelha. Vocês ficam aqui com jumento, que eu e o garoto, a gente vai lá, e depois de adorar, o que está escrito aí? Voltarei sozinho? Voltaremos. Abraão estava dizendo: eu não sei o que Deus vai aprontar, eu não sei o que Ele vai fazer. Agora, se tiver que picar o meu filho e botar fogo, eu faço isso, porque eu tenho certeza que eu vou voltar com Ele de novo. Porque eu sirvo um Deus que chama as coisas que não são, como se já fosse. Eu sirvo um Deus que sabe o final de tudo.
Então deixa o diabo zombar de você. Ah, o seu filho está assim, o seu marido está assado, porque a sua mulher, querido, não chegou no final ainda. Suba de nível e Deus vai te mostrar o que vai acontecer lá no final. Por último, eu e você iremos rir melhor. Por quê? Porque nós nos movemos debaixo de uma palavra do céu. Nós nos movemos debaixo de uma promessa de Deus. Nós estamos de olhos no final. Jesus em Mateus 26 e 23, agora eu me empolguei. Jesus em Mateus capítulo de número 26, versículo 32, ele disse: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Ele estava dizendo: o diabo vai pensar que me derrotou, os homens vão achar que me derrotaram, eu vou morrer assim, mas eu não vou morrer assassinado, eu vou morrer martirizado. Eu não sou um homem, eu estou dentro de um propósito de morte de Deus. Jesus disse: depois eu vou morrer, galera, fiquem tranquilos, só que depois que eu ressuscitar, eu vou diante de vós para Galiléia. Jesus estava dizendo: quem já viu o final das coisas sempre anda na frente de todo mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu amo essa palavra, gente. Aleluia. Números capítulo 14, versículo 8. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Pastor, qual é o segredo para nós recebermos as nossas vitórias? Agradar o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós. Por isso às vezes a gente abre o culto e pergunta: quem está feliz com Jesus? Todo mundo pergunta: quem aqui Jesus está feliz com você? Metade só levanta a mão. Agrade o coração de Deus. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia e fazia-se agradável aos homens e a Deus. Agrade o coração de Deus. É só isso que importa. Quando os discípulos começaram a ser perseguidos e começaram a dizer: não pregue sobre Jesus, não fale sobre Jesus, eles disseram: melhor é agradar a Deus do que aos homens. Não estou dizendo que nós seremos ofensivos, teremos uma linguagem violenta com as pessoas. Não estou dizendo que a gente vai ser grosso. Mas se você estiver agradando o coração de Deus, você não vai ofender ninguém. Mas primeiro agrade o coração de Deus. Se o seu namorado não quiser Jesus, é livramento que Deus quer te dar. Se o seu marido não quer Jesus, se a sua esposa não quer Jesus, queira você, coloque Deus acima de tudo. Se os seus filhos não querem Jesus, traga para perto de você os seus filhos espirituais que querem Jesus. Não obrigue ninguém. Não os obrigue, simplesmente agrade a Deus. Se apaixone por Deus. Renuncie até aquilo que não é pecado por Deus. Se o teu trabalho está afastando você de Deus, saia de lá, não foi Deus que te deu. Pastor, quem vai me sustentar? A igreja? Irmão, fome você não vai passar, o que eu comer você come, eu te garanto. Não tenha nada que afaste você de Deus na sua vida, nada. Não coloque nada antes de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra. Para encerrar, Números 14, 24. Olha o que Deus diz sobre Calebe.
Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve. O que houve? Quem está lendo aí? Outro quê? Sabe o que Deus está dizendo? Não tem espírito de rebeldia no Caleb, não tem espírito de desânimo, não tem espírito de oscilação. Crente bipolar, tem semana que é a quarta pessoa da Trindade, já tem semana que você só olha para a pessoa e já vê que ela está endemoniando o diabo naquele dia. Deus disse: no meu Calebzinho há um outro espírito. Ele não colocou o gigante acima do meu poder, ele não botou defeito na terra. Nele há um outro espírito. E olha o que a Bíblia segue dizendo: ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra. Que terra, gente? Olha aí, que terra que Deus vai levar a ele? A terra que ele já entrou. Está assim aí? Está assim aí? Eu vou levar ele para entrar na terra que ele já entrou. Irmão, os teus pés levam você onde você quer ir, amém? Amém? Mas a tua visão leva você aonde você já foi, amém? Amém? Quando estavam construindo pode subir o louvor. Quando estavam construindo essa sala aqui, eu ia levar minha filha para a escola. Eu passava aqui na frente todo dia de carro, e eu estendia a mão para cá e dizia assim: ó, Senhor, como diz o Luiz Hermínio, não que eu queira me vangloriar, mas se o Senhor pudesse me dar algo assim, que fosse agradar o coração do teu servo, dá essa salinha para nós. Essa salinha pequenininha, dá para nós, para a gente fazer a igreja aqui. Eu fiz isso durante quase um ano inteiro, todos os dias, estendia a mão para cá e pedia. Um dia minha esposa, sem saber de nada, dando um rolê de bicicleta com a galera da igreja, passou aqui na frente e se empolgou: irmãos, vamos estender a mão para cá, para Deus dar isso aqui para nós. Ela falou isso e se esqueceu. Aí quando a gente estava para vir para cá, ela não queria que a gente viesse assim, por causa da questão financeira. Aí teve um irmão que estava com ela andando de bicicleta, disse: ô pastor, você lembra que você profetizou? Ela disse: eu não falei nada. Queridos, resumindo a ópera, antes, quando a gente entrou aqui não tinha forro, era azul e branco. A Duda amou quando entrou, né, Duda? Azul com branco. Aí falaram, disseram: pastor, é muito grande, é muito feio, é muito isso, é muito caro. E como você está vendo aqui, ó, a última coisa eu botei agora, as arandelas, que tinha lá na outra igreja, já as arandelinhas. Mas tudo isso aqui que você está vendo, eu já tinha visto. Quando for inaugurar a Disneyland, a Disney World, quando foram inaugurar a Disney World, não me lembro se é na Califórnia, o engenheiro cutucou na esposa do Walt Disney, que havia morrido, parece que 5 anos antes, se não me falha a memória. E aí o engenheiro olhou para ela, aquilo tudo pronto no dia da inauguração, e disse assim: que pena que o Walt não está aqui para ver tudo isso. E ela olhou para ele e disse: pena de você, porque ele já viu tudo isso aqui exatamente como está aqui, antes de morrer. Você entendeu o que Deus quis comunicar no seu coração nessa noite? Deus disse: eu vou levar o Caleb para onde ele já foi. Que lugar você já esteve? Irmão,
Eu já estive em tantos lugares que você nem imagina. Só falta agora colocar os meus pés lá. Antes de eu ir na Bahia pregar lá, o ano passado, eu já tinha ido lá. Quando o Michael Jackson foi lá, no Pelourinho, ele dançou na frente do Pelourinho, eu disse, um dia eu vou lá e vou gravar um vídeo sobre libertação lá no Pelourinho. E eu fui e gravei. Então, irmão, eu só quero te convidar a você ser crente. Eu só quero te convidar a você voltar a acreditar nesse livro. Eu sei que você possa ter enfrentado muita coisa. Eu sei que muita gente possa ter desanimado você, possa ter decepcionado você, desiludido você. Eu não sei o que a vida aprontou para você. Mas não foi para te deixar mais duro. Foi para te deixar maduro. Esse livro aqui ainda continua sendo a verdade. Ainda continua sendo a palavra de Deus. E só tem uma pessoa que pode impedir que as promessas desse livro não se cumpram na minha vida. Sabe quem é essa pessoa? Só eu. Eu não dou o direito a ninguém e a nada impedir as promessas que estão nesse livro de se cumprirem na minha vida. Você acredita ainda nas promessas de Deus? Então saia do seu lugar e venha aqui na frente e fique o mais longe que você puder um do outro.